Fala pessoal, tudo certo? Sou Yuri César, engenheiro mecânico e rigger da WY Engenharia e hoje vamos tratar sobre será que é fundamental padronizar os seus orçamentos? Mas como assim, Yuri? Como assim padronizar? Calma aí que eu já vou explicar, mas primeiramente, roda a vinheta. Então, gente, agora a gente vai tratar sobre será que é importante fazer a padronização do seu içamento de carga? Será que é fundamental isso aí? Será que tem alguma lógica, algum sentido nisso aí tudo? Então, vamos verificar. Primeiramente, vamos voltar. Com relação à demanda de guindaste. Conforme a gente vai passando, os dias vão avançando, essa demanda de guindaste se encontra crescente no nosso dia a dia. Seja para construção de prédios, seja para estruturas metálicas, seja para içamento de torre eólica, seja para o que for, o içamento de carga está sendo mais requisitado atualmente. E com isso, vem dois tipos de problemáticas para você resolver no seu planejamento de rigging. Primeiramente delas será que você tem aptidão para realizar o seu planejamento de rig? Será que você tem aquela experiência? Ou será que você já participou de algum caso relacionado àquele dado planejamento de rig que estão pedindo para você realizar? Então, isso aí entra em questão. E já a segunda são as empresas. As empresas elas estão vindo cada vez mais com pedidos, entendeu? Mas como assim com pedidos, Yuri? Por exemplo, taxa de utilização de guindaste. Algumas empresas elas pedem 85% de taxa de utilização e outras empresas 75%, outras 60%, então varia de empresa para empresa. Tem empresa que nem pede essa questão de taxa de utilização, pode ser 90% de taxa de utilização, compreende? Então, esses dois quesitos, o primeiramente, você entender o seu planejamento de rig, será que você já participou disso aí? Tá no primeiro quesito. E o segundo quesito é a empresa que está te contratando, entendeu? Então, além de você, ela vai exigir da empresa locadora de guindaste. Então, olha só, com isso, todo profissional da área de movimentação de carga sabe que para você levar o seu planejamento de rigging a níveis aceitáveis, ou seja, que não vá pôr em risco a vida de ninguém durante a operação, a gente tem que recorrer a algumas normas e muitas das vezes aos padrões. Mas Yuri, você está falando de padrão desde o início, mas você não comentou agora. Calma aí, vamos continuar a nossa historinha aí. É o seguinte, então quando você encontra lá o seu içamento de carga, você vai primeiramente a uma norma. Nós temos a nossa NBR, a BNT, a ASME, então você vai recorrer a alguma dessas normas para você poder se embasar e realizar o seu planejamento de rigging, ok? Então, para você iniciar o seu planejamento de rigging, o que você tem que, às vezes, dar uma olhada? Você tem que ver se, primeiramente, o que vai compor o meu planejamento de rigging? O que eu vou colocar ali para poder estruturar todo o meu planejamento de rigging e eu ficar assegurado e embasar a minha operação? Será que a minha operação vai ser segura? Entendeu? Onde que eu tenho que colocar os cones ali, limitando a área de tráfego de pessoas ali, entendeu? Então, tudo isso aí você tem que verificar. Qual que vai ser a porcentagem de utilização do meu guindaste? Se eu mudar o meu guindaste, colocar um guindaste com capacidade maior, será que eu posso utilizar o mesmo planejamento de rig? Entendeu? Isso também é uma outra pergunta que se fazem usualmente, muitas das vezes, porque você faz para um guindaste de 30 toneladas, só que não está disponível, está disponível no 70. Será que eu posso utilizar o mesmo planejamento de rig? Então, fica essa questão. Quais os cuidados que eu devo tomar na hora da movimentação de carga? Entendeu? Quais pessoas devem acessar aquele perímetro ali, o raio de operação do guindaste? Será que cabe alguém estar ali próximo? Então, tudo isso aí a gente tem que verificar, fora outras perguntas, entendeu? Então, a gente tem que se embasar por normas e padrões. Então a gente acaba verificando as normas, né, para poder embasar o nosso planejamento de rig, o nosso estudo de caso, para poder assegurar a vida de todos os envolvidos e também não comprometer a utilização da máquina, seja ela por falha estrutural ou tombamento, seja o que for, ok? Então é o seguinte, essas perguntas elas têm que ser respondidas corretamente. Só que a mesma pergunta que cabe a você não tem a mesma resposta para mim. Então, a recíproca também é verdadeira. Às vezes, o que eu vou responder não é a mesma coisa que você vai responder. Aí entra os nossos padrões. Você foi lá, recorreu às normas, que é o que todo profissional da área de movimentação de carga tem que recorrer, tem que embasar todo o seu estudo na aplicação de normas. Então, você tem que utilizar as normas, mas também na sua empresa você tem que utilizar padrões.
Por exemplo, o seguinte, a gente depara com as seguintes situações. Você vai chegar lá na empresa e vão voltar a taxa de utilização de guindaste. Uma empresa vai pedir 75% de utilização do guindaste e outra vai pedir 85%. Só que você vai estipular na sua empresa que o máximo aceitável, né? O máximo aceitável vai ser de 80%. Então, independente da empresa pedir 85%, o seu limite é 80%. Você estabeleceu o seu padrão para o seu planejamento de rigging. Então, se na sua equipe antes era composta por 2 pessoas, você e mais um outro, e você já tinha isso aí delineado, você vai passar para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Então, toda a sua equipe vai saber, vai identificar isso aí. Esse vai ser o seu padrão ali de referência para poder realizar o planejamento de rigging, seja qual for, seja João, Lucas, seja quem for resolver, vai resolver com essa porcentagem de utilização. Você bateu lá naquela empresa com 85% de utilização, mas o seu planejamento de rig ele está com um padrão de 80%. Então, você foi lá, fez o seu planejamento de rig e deu 81%, 83%. Você vai chegar na empresa e vai falar, poxa, o meu padrão é esse aqui, eu quero tentar manter esse padrão para que não ultrapasse os limites disso aí que eu já previ. Será que tem como a gente realizar um içamento com 2 guindastes ou pegar um guindaste de capacidade mais elevada? Então, o padrão serve para isso, para você manter a linearidade em todas as operações, independente de quem for fazer, seja você ou seja qualquer um da sua equipe. Ok? Então, lembrando que a gente primeiramente tem que utilizar as normas vigentes e juntamente utilizar com os padrões que a gente estabelecer para que as perguntas sejam feitas e respondidas de forma coerente por todos. Não que você fale uma coisa, eu fale outra, fulano fala outra, ok? Então isso aí é a forma de você relacionar o seu planejamento de rig com padrão. Então, é de extrema importância que o planejamento de rig da sua empresa ou o seu próprio planejamento de rig seja realizado com padrões para que você tenha linearidade no seu planejamento de rig. Não faça um planejamento de rig oscilando para porcentagem de utilização gigantesca para porcentagem de utilização pequena para outro, a lingada que você for dimensionar, ela vai ser aquela meia boca para vai ser excelente para outro, então não cometa isso. Então devemos utilizar a nossa padronização, ok? Então segue essa dica da WY para você, te vejo no próximo vídeo. Até mais!